Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Eu me chamo Samuel e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o pão francês caseiro, tá? A gente vai ter aqui hoje... mas antes de tudo, preciso que vocês deixem um like, tá? Comentem bastante aí e você que não é inscrito, se inscreva, por favor, para ajudar a gente a crescer no canal, tá? Agora voltando. Aqui a gente tem 1 kg de farinha de trigo, 2 colheres de manteiga, tá bom? 10 gramas de açúcar, 20 gramas de sal, 40 gramas de fermento fresco, se for seco é 20 gramas. E aqui a gente tem 500 ml de água, tá? E lembrando, precisa ser água bem gelada, tá bom? Agora a gente vai misturar aqui os ingredientes. Agora pessoal, a gente vai jogar aqui 1 kg de farinha de trigo, tá bom? Vamos jogar o sal, o açúcar, e o fermento. A gente precisa misturar bastante o fermento e os ingredientes secos, tá bom? Aquele mesmo processo. Pessoal, lembrando que a água precisa ser bem gelada, tá? Porque vai ajudar no processo de deixar o seu pão bem trincadinho, tá bom? Vai deixar ele perfeito, bem craquelado. Agora aqui a gente vai misturar bastante. Perfeito, isso aqui pra mim tá bom, porque depois eu já vou sovar. Jogar a manteiga, tá? E água bem gelada aos poucos, ok? Vou jogar esse pouquinho aqui, a gente vai mexendo bastante. Pessoal, essa receita é bem fácil de fazer, tá? Para você que quer fazer em casa um pão francês, ou você fazer para sua família aí, sei lá, de manhã cedo, ou no café da tarde, tá bom? Eu super aconselho vocês a fazer, super recomendo, tá bom? A gente vai misturar bastante aqui, quando tiver quase no ponto pra gente começar a sovar a massa, a gente volta. Pessoal, já estamos começando a sovar aqui, tá bom? Lembrando que é água gelada e você tem que sovar bastante para dar aquela massa bem craqueladinha e também abrir a pestana, tá bom? Então isso é importante você fazer todo esse processo, tá bom? E na hora que você for sovar, é sempre importante, se você não for jogar na sua bancada, você segurar sempre com uma mão aqui para não precisar sujar ela, tá? Para você não ficar desperdiçando massa. E com a outra você só vai sovando, bom? Assim que der o ponto aqui, a gente volta e já mostra para vocês aí o resto do processo. Pessoal, como vocês podem ver, a macieira aqui ficou até limpa, né? Como vocês podem ver, já tá dando ponto aqui. Estou sovando aproximadamente uns 5 minutos já, tá? A massa já tá dando ponto. Agora vou terminar de sovar. Vou deixar a massa descansando aqui por aproximadamente 5 minutos, ok? Vou dar só uma ajeitadinha nela aqui. Não precisa fazer bola não, só vou ajeitar. Vou deixar descansando por 5 minutos. Vou cobrir ela, tá bom? Com uma camisa minha aqui que eu tenho antiga mesmo. E depois desses 5 minutos eu vou sovar mais 5 minutos também. E depois ela vai descansar de novo, tá? Pessoal, nossa massa dobrou de tamanho aqui, tá? Agora a gente vai sovar mais 5 minutos, ok? A gente vai sovar bastante nossa massa, tá? A gente vai mexer ela bastante agora também, tá? E já vamos começar a modelar os nossos pães franceses, ok? Vocês podem ver, ó, a massa é perfeita, tá bom? E tá bem cheirosa. Ó, vocês podem ver a massa lisa, tá bom? Padrão. Agora a gente vai separar aqui nossos pães franceses. Então pessoal, polvilhei aqui a bancada, tá? Joguei nossa massa aqui na bancada. Agora a gente vai separar os nossos pães franceses, tá bom? Se você quiser passar um pouquinho de óleo em cima, pode passar, que é o que eu vou fazer aqui agora, mas não muito, tá bom? Para deixar a massa um pouquinho mais lisinha, tá vendo? Mas não precisa colocar muito. Agora a gente vai separar aqui, ok? O que eu vou fazer aqui? Se você tiver a balança de precisão, você vai separar a sua massa com 80 gramas. Porém, depende. Tem gente que faz com 60 gramas, 70 gramas, tá? Eu vou fazer na mão, em bira. E assim, quem é padeiro sabe o que eu tô falando. Eu vou separar assim, mais ou menos. Vou separar aqui todas as massas. A gente já volta aí. Pessoal, já separei aqui nossas massas, tá? Peguei uma aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai abrir, ó. Você vai pegar a massa assim, tá bom? Para você que não tem modeladora, vai fazer assim, ok? Vai deixar ela assim. Deixou assim, você vai jogar aqui na bancada, tá? Você vai fazer assim, exatamente assim.
Eu tenho o rolo, mas se você tiver qualquer outra coisa, tá bom? Você pode usar também. Aí você vai fazer assim, ó. Fazer assim, assim. Vendo? Vai jogando, aí você vai acertando, tá bom? A massa precisa ficar bem longa. Ó. O ideal é sempre ficar essa pontinha assim meio, tá bom? Que você vai usar ela para enrolar. Aqui pra mim tá bom. Agora o que eu vou fazer? Eu vou enrolando a massa. Era pra ter jogado um pouquinho mais de trigo, mas não tem problema não. Só uma demonstração pra vocês. A gente vai deixar assim. Esse aqui é o nosso pão. Vou arrumar todas agora numa forma. Arrumando na forma todas, a gente volta pro vídeo, tá bom? Então pessoal, já arrumei, tá bom? Essa aqui é uma das formas, deu 2 forminhas pra gente, tá? Aqui, você pode usar a sua própria faca, tá bom? Pra você fazer aquela linha. Porém, como eu também tô sem a Gillette, eu vou usar esse aqui, que é do nossa... No caso aqui é da nossa máquina lá de... Lá assim, triturar cebola, alho, essas coisas assim. Eu vou usar ela porque ela é bem amoladinha, tá? Mas eu aconselho você a usar a faca mesmo, ok? Vamos lá. Eu vou cortar aqui. Não precisa ser na massa toda, não, só no meio. Mas o ideal de tudo, pessoal, é você ter a Gillette. A própria Gillette, que ela é bem amoladinha, né? E vai deixar seu pão mais bonito. Como a gente não tem, eu esqueci de comprar, tá? A gente vai cortar assim mesmo, tá bom? Ah, Samuel, por que você não tá cortando depois que tiver grande? Eu prefiro cortar assim quando é caseiro, porque a gente não tem um reforçador, tá? Em alguns lugares é chamado melhorador, tá? Por quê? Conforme o seu pão cresce, você consegue dar aquele cortezinho, mas nas padarias que usam reforçador, se eu for cortar aqui em casa, tá bom? Fazendo sem reforçador, na hora que eu for cortar quando ele estiver grande, ele vai cair. Ou seja, o pão ele vai ficar feio, entendeu? Então eu prefiro cortar antes, que é o tempo que ele tá pequeno, que ele vai crescer e vai abrindo a massa, entendeu? Mas é isso aí, agora eu vou cortar todos aqui. Quando já tiver, na hora de entrar no forno, eu mostro pra vocês. Pessoal, como vocês podem ver, o nosso pão já deu uma crescida legal, tá? Já vou levar ao forno. Eu já liguei o forno antes, tá bom? Uns 5 minutos antes para pré-aquecer ele. Lembrando, você precisa colocar uma água embaixo para dar aquele vapor, ok? Se você puder também, tiver algum borrifador, borrifar água também em cima do pão antes de entrar. Por quê? Porque ele precisa do vapor para ele poder craquelar a massa, tá? Ficar com aquela casquinha bonita assim, tá bom? Vou tentar fazer isso aqui. Vou colocar no forno. Assim que a gente tiver o pão pronto, tá? Eu volto aqui com vocês. Então pessoal, assim ficou o nosso pão, tá? O nosso pão ficou perfeito, muito lindo, como vocês podem ver, ele ficou bem abertinho, tá? Ficou bem craquelado, ok? Ficou bem delicioso. E eu esqueci de falar com vocês, eu já deixei ele já pré-aquecido, tá? Em 270 graus, ok? No forno de casa, né? E ele ficou no máximo de 10 minutinhos, tá bom? Você tem que ficar olhando. Eu borrifei, tá bom? Tudo certinho, ok? Deixa o like, comenta bastante aí. Por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Muito obrigado e valeu!